Bom dia, pessoal. Hoje, dia 1º de novembro, quarta-feira, começando mais um XP Connection, iniciando esse finalzinho de bimestre, encerrando o ano. Praticamente a gente está aqui para falar hoje sobre dois assuntos principalmente. Então a gente vai falar sobre mercado de crédito, como que estão tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas, se está muito endividado, pouco endividado, e também sobre uma grande oportunidade que apareceu na Bolsa, não é, Marco? Então bom dia para você também. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Então, a gente vai falar um pouco sobre crédito também. Rapidamente, tem saído publicado os resultados dos bancos, né? Dos bancos privados aí já foram publicados Itaú e Bradesco. A gente pode comentar um pouco disso, mas a gente trouxe principalmente talvez uma das melhores ações do setor de construção civil, que abriu uma oportunidade de compra. A gente vai comentar um pouco sobre isso depois da apresentação do Gustavo. Boa, hoje a gente vai então bem rapidamente direto à apresentação. Depois vocês podem ir mandando já direto no chat a pergunta, tanto sobre a apresentação, tanto sobre outro tema que vocês estejam mais interessados, que a gente vai tentar responder o maior número delas. A gente pede para vocês concentrarem já logo no começo do programa para a gente ir pegando as perguntas. Então, vamos botar a apresentação na tela, por favor. Só preciso, tudo certo? Então vamos lá. Então a gente tem aqui na tela, primeiro a gente começou com como que está a concessão do crédito, tanto direcionado no gráfico da esquerda quanto livre. Então PF, pessoa física, PJ, então as empresas, pessoa jurídica. A gente tem aqui então desde 2011 e aqui desde 2001. O grande intuito desses dois gráficos, o primeiro do crédito direcionado é mostrar que ele segurou um pouco mais para a pessoa jurídica, mesmo na crise ainda segurou um pouco. Isso foi muito mais por conta de decisões, acho, de perfil de governo, para justificar essa queda mais lenta na pessoa jurídica. A gente já sabe que foi o que sofreu bastante recentemente. Mas agora, obviamente, a gente vê que a pessoa física já está se recuperando, ela já volta para patamares, não ainda para crises, mas já para patamares, já bateu no fundo do poço, digamos assim, enquanto a pessoa jurídica, ela bateu no fundo do poço, deu uma sinal, parecia que ia melhorar, ainda voltou a recuar, vai demorar, ainda vai ser algo mais custoso, vai ser mais truculento essa retomada do mercado de crédito para a pessoa jurídica. No concessão de crédito livre, a gente vê justamente isso também. A pessoa jurídica começou a dar sinais de que vai dar uma retomada, mas ainda está bem longe disso. Enquanto a pessoa física, a gente vai mostrar mais no detalhe nos próximos slides, ela se preparou, ela fez esse ajuste antes. Então a pessoa física fez ajuste de contas antes, sentiu que as coisas estavam piores e que já conseguiu voltar a um patamar melhor do que depois de toda essa queda muito forte. Vocês podem ver que a queda por conta da crise foi assombrosa. Então, a gente tem aqui no segundo slide um dos principais pontos, o Marco pode comentar sobre ele também, que foi o saldo de operações por crédito de controle de capital. Então, o que a gente tem na tela? A gente tem na linha cinza crédito de bancos privados e na linha azul crédito de bancos públicos. Historicamente, isso não se repetia. Então, por muito tempo, o crédito privado era predominante, mas recentemente o crédito de bancos públicos subiu e subiu muito. Então, o banco público começou a concorrer entre si, começou a dar crédito para setores que não era um intuito realmente do banco, desse tipo de banco público, dar crédito para tal segmento. Então, foi algo que justifica por que o banco público subiu e pegou tanto como porcentagem do PIB o saldo de operações de crédito. Isso foi algo que também provocou certas distorções no mercado. O Marco pode comentar depois especificamente sobre alguns papéis, né, Marco? E aqui, voltamos de novo para a pessoa física. Por que a gente está vendo que a pessoa física já está melhorando e onde que a gente já começa a se refletir isso em outros setores? Como é que a gente faz essa relação de crédito com ações, com alguns papéis da bolsa? Então vamos lá. Aqui na esquerda a gente tem um gráfico de dívida em atraso da pessoa física sobre renda do consumidor, então, a média dos últimos 2 meses, percentualmente, e as dívidas em atraso começaram a cair já em 2016 e agora estão recuando novamente. Elas têm um patamar, obviamente, de estabilidade, elas já têm um patamar onde elas rondam, mas o importante é notar como elas voltaram a recuar, como as pessoas fizeram esse ajuste antes. E por que isso é importante? Porque
Se não está tendo dívida em atraso, que não vai chegar a virar uma inadimplência, então tem uma diferenciaçãozinha, porque se a dívida está em atraso até 90 dias, ainda seria uma pré-inadimplência. Aí depois, quando passa de 90 dias, já vira inadimplência, que é essa linha laranja do gráfico da direita, e a linha azul seriam as vendas do varejo. Então, quanto mais inadimplência, obviamente, a pessoa se vê menos disposta, menos incentivada, sente menos e tem menos recursos para comprar, para gastar, e o consumo sente com isso. Mas recentemente as dívidas em atraso se reduziram, a inadimplência está recuando bastante para a pessoa física e as vendas do varejo estão avançando de forma bem consistente. Então, se depois da crise as vendas do varejo só recuavam, agora elas já começam a avançar e a tendência é que com essa inadimplência menor, isso tende a melhorar. Então, vocês podem ver que, historicamente, essas duas curvas se correlacionam. Então, quando a inadimplência cai, as vendas do varejo avançam e por aí vai ao longo dos últimos anos. Então, essa é uma tendência positiva. Mais um ponto para a gente falar aqui, porque a gente insiste em falar que ano que vem o consumo vai ser o grande motor dessa retomada de atividade. Aqui a gente tem mais um gráfico de pessoa física. Esse é o endividamento, que é essa massa cinza, essa coluna de barra, essas barras, e serviço da dívida seriam basicamente juros da dívida, essa linha azul. Então, o que tem aqui na tela para entender? A pessoa física fez o ajuste antes, ela se preparou sentiu a crise no bolso, começou a se endividar menos, a procurar recursos de passar por essa crise. E agora, quanto ela está gastando só com juros já está recuando para um patamar mais aceitável. Endividamento também, vocês podem ver que está recuando. Então, está recuando agora bem mais forte. Assim, endividamento, estritamente, não é que uma pessoa ter um comprometimento da sua renda é um ponto muito negativo. No Brasil, como a gente está falando de uma economia em desenvolvimento, obviamente acarreta mais riscos, o mercado de trabalho é mais instável, uma pessoa que fica desempregada, ela pode ficar desempregada por mais tempo, então ela pode ver esse endividamento subir muito rápido. Se você pegar em países desenvolvidos, o endividamento é muito mais, bem maior, ele é a porcentagem da renda é quase inteira eles ficam em endividamento, porque a pessoa sabe em países, por exemplo, se a gente pegar no norte da Europa, fazer um caso extremo, ele compromete quase toda a sua renda, porque ele sabe que se acontecer algum problema eventual, ele vai ter o governo por trás com algum tipo de assistência temporária e depois ele vai conseguir voltar, ele tem uma educação que ele sabe, educação alta, ele tem oportunidades, ele vê um mercado bom, então ele consegue comprometer bem mais a sua renda. Então, na verdade, não é que simplesmente estava muito alta e foi um grande problema, a gente tem que entender também relativamente como funciona isso. Aqui a gente tem a parte das pessoas jurídicas, de novo, pré-inadimplência em laranja, inadimplência em azul. Isso cresceu bastante, mas já está recuando agora, já são sinais positivos. Atrasos e inadimplências de pessoa jurídica no crédito bancário livre, vocês podem ver que flexionou muito agora em 2017. Isso também tem relação com todas aquelas recuperações judiciais do ano passado. Recuperação judicial que bateu o recorde do ano passado já está reduzindo esse ano, não vai ser tão alto quanto o ano passado. Então, as pessoas jurídicas, por mais que vão demorar um pouquinho, vão se recuperar da crise mais gradualmente, mas de qualquer forma já tem sinais positivos sim na pessoa jurídica. Mas isso também a gente pode fazer até o paralelo com a indústria. A indústria está se recuperando, mas é uma recuperação mais lenta justamente por isso. A gente está vendo aqui como o crédito para a pessoa jurídica ainda está um pouco mais deteriorado. Então, as empresas ainda estão tendo que fazer um ajuste bem mais gradual. Isso envolve uma negociação bem mais penosa, mais tumultuada do que uma pessoa física. Até por os montantes, por tudo que envolve. Então, agora eu vou passar a bola para o Marco, que o Marco vai comentar agora sobre por que MRV abriu uma oportunidade de compra, né, Marco? Bom, vou falar rapidinho sobre a MRV e para quem se puder voltar aqui rapidinho, para quem é cliente da XP, né, como é que a gente faz o movimento nas carteiras recomendadas? A gente envia no último dia do mês
até o meio-dia a sugestão das trocas, né, a recomendação das trocas. E no primeiro dia do mês, agora, hoje, a gente envia o relatório completo com as recomendações e o racional das trocas, né? Então, para quem é investidor da XP, para quem é cliente da XP, ontem a gente enviou a recomendação de compra de MRV. A MRV entrou para uma das nossas carteiras e realmente a gente viu muita oportunidade de compra e hoje a gente já vê as ações reagindo positivamente, subindo quase 4% aí no pregão de hoje. A gente vai explicar um pouco disso, dessa oportunidade que abriu. E lembrando que a MRV, na nossa opinião, se não for o melhor, é um dos melhores ativos do setor de construção civil. Então a gente vai ver rapidamente aqui na apresentação um pouco da qualidade e do porquê que realmente abriu uma oportunidade de compra. A gente consegue ver isso facilmente nos gráficos da apresentação. Então vamos ver a apresentação agora para a gente falar, ver um pouco da MRV. Então aqui rapidamente a gente tem só o gráfico do desempenho da ação, né? E aí a gente não encontrou nenhum racional em termos de fundamentos que justificasse, lembrando que a MRV é um dos melhores ativos do setor de construção civil, então não justifica essa queda apresentada aqui no finalzinho do mês de outubro. Tá? Nos últimos pregões a queda foi muito forte, a ação saiu lá do patamar de R$ 14,00, R$ 14,30, caindo abaixo dos R$ 13,00. Lembrando que a ação, não muito tempo atrás, já foi negociado acima dos R$ 15,00, como a gente pode ver aqui. Então o mercado realmente vem penalizando muito essa ação, e essa ação é de extrema qualidade. A empresa é uma empresa muito consistente, extremamente rentável, e a gente viu uma oportunidade de compra aqui nas ações da MRV abaixo desses R$ 13,00. A gente continua com essa recomendação. Se a gente olhar todos os indicadores, mostra que a ação, se a gente olhar retorno sobre o patrimônio, tá? Aqui em inglês, return on equity, a gente tem uma expectativa de retornos consistentemente altos e crescentes nos próximos 2 anos, tanto em 2018 como em 2019. Tá? Então, uma empresa que deve entregar expansão de resultados nos próximos anos, forte geração de caixa e retorno muito alto. Se a gente olhar até para dividendo, para quem tem um perfil mais conservador, a empresa tem quase a projeção hoje de Selic, né? Se a gente pensar que esse dividendo aqui é isento de imposto de renda, a gente tem quase uma renda fixa aí esperada só através da distribuição de dividendos da MRV. Então, todos esses indicadores mostram que a empresa é muito consistente. E lembrando também que a empresa já divulgou a prévia dos resultados operacionais e ela entregou recorde histórico de vendas, alcançando mais de R$ 1 bilhão e 550 milhões de reais no terceiro trimestre de 2017, com 2 indicadores positivos, tanto as vendas, mostrando forte expansão em questão de unidades. Esse gráfico resume muito bem um momento que continua favorável para a MRV, e também a gente vê as unidades aqui destratadas, ou seja, um indicador negativo para a MRV, mostrando melhora consistente nos últimos trimestres e reduzindo trimestre a trimestre. Então isso o mercado realmente negligenciou nas ações da MRV, e a gente viu uma oportunidade muito boa de incorporar nas nossas carteiras recomendadas abaixo dos R$ 13,00. E aí a gente já tem a feliz notícia aqui, para quem acompanha as nossas carteiras, já montou a posição ontem, acompanhando as carteiras recomendadas aqui da XP, as ações já estão reagindo positivamente nesse começo de novembro, nesse primeiro dia de novembro. Então, uma ação de extrema qualidade, lembrando que essa prévia, a empresa já divulgou a prévia dos resultados, mas os resultados completos aí ainda serão divulgados ao longo na primeira quinzena do mês de novembro. Então, nas próximas semanas, a empresa divulga o resultado fechado, referente ao terceiro trimestre, mas as expectativas são muito fortes, muito boas. Lembrando que é uma empresa extremamente consistente, extremamente rentável, tem um segmento específico de atuação, tá? Não está exposta a outros mercados, como mercados de alta renda, média renda, não. O foco dela é principalmente baixa renda, principalmente Minha Casa Minha Vida, mas é uma empresa extremamente consistente na entrega de resultados. Então, quando tem essa queda muito forte das ações, realmente abre uma oportunidade de compra. A oportunidade de compra ainda está aberta, ainda a gente vê uma ação descontada. E para quem é cliente da XP, a gente enviou essa recomendação para todos ontem. E as ações, felizmente, aí já estão dando resultados no primeiro dia do mês de novembro, subindo quase 4%. E a gente ainda vê muito potencial de valorização para essa ação nos próximos meses. Tá? Então, realmente,
essas oportunidades não surgem, não aparecem todos os dias. A gente precisa monitorar todos os ativos, fazer análise, encontrar os melhores ativos dentro do perfil de risco. Lembrando que a MRV é uma empresa extremamente consistente na entrega de resultados, então o risco não é tão grande assim, tão volátil. E a gente já vê que tem indicadores positivos. Quando a ação abaixa ali de R$13, realmente é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade muito boa de comprar e ter exposição nas ações. Então a gente ainda vê bastante potencial de valorização para a ação, mas essa oportunidade ainda existe na MRV, e para quem recebeu o relatório ontem já está posicionado na ação, aí ganhando em torno de 4% aí num dia de exposição. Para a gente linkar rapidamente só com o cenário de crédito, os bancos privados, tanto Itaú como o Bradesco, já divulgaram seu balanço. Não foram balanços ruins, pelo contrário, foram balanços que mostram uma tendência de recuperação, mas uma tendência ainda lenta na recuperação das carteiras de crédito, e mostrando que principalmente a rentabilidade sobre o patrimônio também dos bancos privados, principalmente do Itaú e do Bradesco, continua muito elevada. Então a gente não tem nenhum pessimismo em relação à qualidade desses dois ativos, em relação à recomendação para o Itaú e para o Bradesco. A única leitura é que esses papéis já subiram a ordem de 30%, dependendo do ativo, 30% a 35%. A valorização foi muito forte e a gente já começa a ver esses dois ativos relativamente bem precificados na Bolsa. A gente não vê tanto potencial de valorização, só se a gente tiver uma incorporação de um cenário ótimo, que seria uma expansão mais forte das carteiras de crédito, uma inadimplência reduzindo mais forte, que é o que a gente não vê ainda. A gente vê uma tendência de recuperação, mas algo ainda bastante gradual nos indicadores dos balanços dos bancos. Tá? Então, realmente concordo 100% com o que o Gustavo mostrou. Existe essa leitura dentro dos balanços dos bancos privados, mas a recuperação ainda é relativamente lenta, principalmente ali na concessão, na velocidade das concessões, da expansão das carteiras de crédito. E de uma forma geral, realmente também a expansão da participação dos bancos públicos no passado recente, na gestão anterior, foi muito forte. E isso também foi associado não só à expansão das carteiras, da participação dos bancos públicos, mas também a rentabilidade dos bancos públicos também caiu muito forte. Se a gente olhar para os últimos 2 anos, 2015 e 2016, a rentabilidade do Banco do Brasil também foi muito machucada, muito impactada por conta de decisões de gestões anteriores. Então a gente começa a ver agora os bancos públicos também muito mais racionais na participação de crédito, mas também entregando melhores rentabilidades para todos os acionistas. A gente deve ver isso também no Banco do Brasil, já essa evolução ao longo desses últimos 2 trimestres, né, de resultados do Banco do Brasil. Tá bom, pessoal? Então esse foi o resumo da apresentação. Para quem tiver alguma dúvida, pode encaminhar para a gente. A gente vai respondendo aqui as perguntas que vierem pelo chat agora. A gente está à disposição, tanto sobre crédito, economia, política e sobre alguns cases, investimento em ações, a gente está à disposição. Boa, Marco. A gente hoje então está com um tempinho um pouquinho mais curto, então eu vou pegar uma pergunta aqui, já vou te passar uma. Tem várias, mas eu vou passar sobre Braskem, que é uma ação que está na nossa carteira. Estou perguntando se a gente ainda continua positivo, se agora que a ação subiu, se a gente ainda acha que dá para subir mais. Respondendo rápido sobre Fed, prestem atenção então em 2 coisas. Primeiro, quem vai ser anunciado o novo presidente, se vai ser o Jerome Powell, que é um diretor do Fed, se vai ser o John Taylor, que é fora, que é um acadêmico, se tem alguma chance da Janet Yellen ser reconduzida, mas enfim. Olhem primeiro se vai ser o Powell ou o Taylor. Primeiro para o seguinte, se for o Powell, se for um diretor do Fed, continua a política de alta de juros lenta e gradual, o mercado vai reagir bem, moedas emergentes vão se dar bem contra o dólar. Se for o John Taylor, acho que a primeira reação é negativa. Então o dólar se fortalece, muita preocupação se os juros vão subir de forma mais rápida por lá, as treasuries sobem. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, que eu acho bem importante também, muito provavelmente no segundo momento o John Taylor voltaria para algo mais de lento e gradual também, mas ele subiria talvez um pouco mais rápido. Mas outro ponto que é importante prestar atenção, o Trump ele quer reduzir algumas das regulações que foram implementadas na Dodd-Frank, aquele conjunto de leis após a crise de 2008. Ele acha que a regulação foi excessiva e boa parte do mercado concorda com ele. A Yellen, a atual presidente do Fed, esse ano no Jackson Hole e em outros eventos, ela está se posicionando mais firme
contra fazer essa movimentação do Trump. O que é interessante é prestar atenção em quem quer que seja anunciado como o próximo presidente do Fed. Se ele vai em linha com o Trump e logo de cara já falar que concorda em reduzir essa regulação, que é excessiva ou não, o que parece que nessa série de entrevistas que o Trump está fazendo com os pretendentes ao Fed, ele deve estar questionando isso certamente, ou se não, se eles vão manter uma posição de não, acho que a Yellen está certa, tem que manter o que foi colocado, porque isso vai deixar muito mais claro se o próximo presidente do Fed vai realmente seguir o que o Trump pretende falar, ou o que pretende que aconteça no Fed, se ele vai ter mais influência ou não. Esse é o primeiro ponto, porque essa discussão está acontecendo agora, dessa regulação. E no ano que vem, tem, se não me engano, são 5 dirigentes do Fed a mais que vão ser anunciados, que vão ser trocados, que tem espaço para colocar. Então, se a gente já sentir que realmente tem uma chance do Trump ter uma influência maior no Fed, do que, por exemplo, o Obama tinha no Fed da Yellen, que ele praticamente não falava nada, ele deixava a Yellen fazer o trabalho dela de forma totalmente independente. Então, a gente deve seguir para uma política que vá na linha que o Trump quer, e o Trump quer um dólar mais fraco. Então, é sempre bom ter isso em mente, porque ele repete que ele acha que o dólar tem que ser mais competitivo. Então, em linhas gerais, preste atenção nisso, que é algo que está passando um pouco despercebido, todo mundo está muito focado na parte mais básica, que é, se não for alguém do Fed, sobe juros mais rápido, mas preste atenção nisso também, que tem um sinal, uma pista bem maior sobre o que vai acontecer no ano que vem. Então, Marco, Braskem, para a gente encerrar hoje. Bom, em relação à Braskem, foi uma recomendação que a gente enviou relatórios, né, teve participação na nossa carteira, continua presente na nossa carteira. E aí, felizmente, mais uma história feliz também, foi a melhor performance dentro da nossa carteira, se valorizando em um pouco mais de 20% dentro do mês de outubro. Realmente teve aquela notícia não confirmada pela própria Braskem de interesse nos ativos. Esse era um dos catalisadores que poderia fazer a ação se valorizar muito fortemente. Lembrando que a gente continua com a opinião que essa é uma das ações mais baratas do Ibovespa. A ação continua muito descontada, mesmo após essa valorização. Lógico que, dependendo do cliente, é natural realizar um pouco dessa posição com os ganhos muito fortes dentro do mês, né? Então, a gente fez até uma reduçãozinha muito marginal dessa exposição, mas a gente continua vendo um papel ainda muito descontado, lembrando que o fato ainda não aconteceu, e o que a gente sempre brinca é que onde há fumaça pode haver fogo, né? Ou seja, se tem realmente uma notícia de um possível candidato interessado, não só da forma que saiu a notícia, não só possivelmente interessado na participação da Petrobras, da Braskem, mas possivelmente poderia até comprar o controle da companhia. Então, do modo como acontecer essa mudança de controle, realmente ela pode destravar valor e realmente as ações se valorizarem muito fortemente. Então, a empresa continua muito descontada, mesmo com a valorização recente. Lembrando que ela pode distribuir dividendos extraordinários, a empresa está gerando caixa, o momento de resultados agora é muito bom e a gente tem essa possível destrava de valor aí com uma troca de acionistas ou até mesmo a troca de controle. Então, para quem está olhando para longo prazo, continuamos recomendando posição, continuem posicionados, não é hora de vender. Lógico, se você aproveitou a alta, conseguiu pegar toda essa alta de acordo com a nossa recomendação lá no finalzinho de setembro, realmente você está com um ganho aí de em torno de 25% nesse período, em torno de um mês. A alta foi muito forte, é natural realizar uma posição, mas a gente não recomenda vender o ativo. A gente recomenda manter o ativo em exposição. Pode ser que agora no curto prazo tenha um pouquinho mais de volatilidade, já que a empresa não confirmou, né, essa notícia, mas o que a gente espera é que realmente pode haver essa mudança aí de controle. Lembrando que a Petrobras já anunciou o interesse em desinvestir, em vender esse ativo, reduzir posição. E está cada vez mais fácil, vamos dizer assim, para a Petrobras se desfazer dessa posição. E essa história, né, esse interesse na venda desse ativo já foi anunciado há cerca de um ano atrás. Então, está chegando cada vez mais próximo dessa definição. Mas o ativo continua muito bom, muito barato, muito descontado, tem resultados bons para serem entregues, o momento continua favorável, então não tem nada que faça a gente recomendar a gente se desfazer desse ativo, tá? Lembrando que
essa possível troca de controle ou de acionistas, para a gente, não é o fator que trouxe a sustentação da nossa recomendação, mas seria um fator que poderia realmente fazer as ações que a gente chama de re-rating, ou seja, estar mais próxima dos seus pares, ou seja, se valorizar e ficar num valuation mais próximo do que seria o valuation justo, o valor justo da ação. Já subiu uma parte, mas a gente ainda vê muito potencial para essa ação se valorizar ainda mais daqui para frente. Então não é para se desfazer, lógico, quem tiver um ganho, a gente recomenda sim realizar parte dessas posições e acompanhar sempre as nossas recomendações através dos relatórios, através dos nossos canais, para a gente pegar todas essas oportunidades que, olhando um pouco para fora do Ibovespa ou empresas um pouco menos comuns aí, ou não tão conhecidas pelo mercado como o Braskem, né, não tão trabalhadas, é aí que a gente começa a encontrar as oportunidades. Então, em grande resumo, a gente vai precisar olhar um pouco para essas empresas que têm um peso menor no Ibovespa, e essas empresas aí, o potencial de valorização deve vir daqui para frente. Né? Boa, pessoal. Então a gente vai chegando ao final hoje do programa. Obrigado pela atenção, pela participação aqui no chat com a gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês a esclarecerem várias dúvidas. E na semana que vem a gente está aqui novamente, 11h45 no XP Connect. Até mais, pessoal. Bom feriado. Tchau.